Bromance. Você já ouviu essa palavra alguma vez? Sabe o que ela significa? Se não, então se prepare, pois hoje você irá descobrir. Mas antes de começarmos, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho de notificações. Pois bem, bromance é uma expressão da língua inglesa, sendo essa a união de duas palavras, brother mais romance, que é igual a amor de irmãos, utilizada para designar um relacionamento íntimo, não sexual e romântico, entre dois ou mais homens, uma forma de intimidade homossocial. Criado na década de 1990, o termo geralmente se refere a uma relação entre heterossexuais, influenciada pelo efeito da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos, ou por movimentos relacionados em outras partes do mundo. Mas o que o bromance tem a ver com a Bíblia? Bom, iremos falar hoje do relacionamento profundo e emocional que unia Davi e Jonatas e que é relatado nos livros de Samuel. Diz que os dois formaram um pacto de amizade, embora sua situação essencialmente os tornasse rivais pela coroa. Mas era um relacionamento platônico forte? Ou um exemplo de homossexualidade na Bíblia? A relação entre Davi e Jonatas. Na Bíblia, Jonatas é o filho mais velho do rei Saul de Israel. Ele é descrito como um arqueiro forte, rápido e talentoso. Por sua vez, Davi é mais conhecido por derrotar o gigante Golias. Ele é descrito como um guerreiro habilidoso, poeta e músico e faz parte da tribo de Judá e filho de Jessé de Belém. Quando Deus ficou irritado com Saul por um sacrifício indesejado, ele fez com que o profeta Samuel ungisse Davi para ser rei em vez do herdeiro legítimo, Jonatas. Embora isso basicamente tornasse Jonatas e Davi competidores pelo trono, os dois homens mantinham relações amistosas, mas foi Davi quem se tornou rei, com o apoio de Jonatas. A amizade entre Davi e Jonatas é considerada por muitos estudiosos da Bíblia como um bom exemplo de vínculo masculino entre homens heterossexuais. Jonatas e Davi eram bons amigos, apesar dos ciúmes do rei Saul, e Jonatas até fez o possível para proteger Davi dos ciúmes de Saul e abnegadamente reconheceu Davi como o legítimo rei de Israel, embora isso significasse desistir de seu futuro trono. Diálogos de amigos ou amantes. Essa devoção entre Jonatas e Davi foi interpretada por alguns nas últimas décadas como sugerindo um relacionamento homossexual. Esta discussão tornou-se mais acalorada recentemente por causa da grande controvérsia que surgiu dentro e fora da igreja sobre se a homossexualidade é permitida de acordo com a Bíblia. A preponderância das evidências mostra que, embora Davi e Jonatas fossem próximos, sua intimidade não era incomum para amigos heterossexuais do sexo masculino naquela cultura, não deixando motivos suficientes para sugerir qualquer tipo de relacionamento romântico entre eles. No entanto, um dos principais argumentos usados em favor do romance entre eles é a linguagem forte usada para descrever seu relacionamento. O texto bíblico diz que suas almas estavam unidas e que Jonatas amava Davi como sua própria alma. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Além disso, Davi disse a Jonatas em sua partida final que seu relacionamento com Jonatas era melhor do que o de uma mulher. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Embora pareça estranho para os ocidentais, não estaria fora de lugar no diálogo entre amigos heterossexuais do Antigo Oriente Próximo, onde linguagem mais forte e exagero tendem a ser usados para descrever relacionamentos íntimos, não românticos e não sexuais. Um exemplo moderno seria fotos de líderes masculinos do Oriente Médio se beijando na bochecha. Este não é um sinal de envolvimento romântico entre eles, mas sim o equivalente a um caloroso aperto de mão. Gestos de afeto e política. Outro caso específico usado para argumentar que Davi e Jonatas estavam romanticamente envolvidos é quando Jonatas tira sua armadura e manto e os veste em Davi, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi,
como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Alguns sugeriram que este é um encontro sexual. O principal problema com essa ideia é que Jonatas é o único que está tirando a roupa. É mais provável que Jonatas esteja simplesmente dando a Davi sua armadura. Alguns ainda argumentam que este é um sinal de afeição romântica, já que Jonatas essencialmente dá a Davi tudo, incluindo seu direito ao trono, neste gesto. No entanto, o pano de fundo bíblico desse evento é que Davi já havia sido ungido rei de Israel, e, portanto, era Davi, e não Jonatas, filho do rei Saul, o herdeiro legítimo do trono. Consequentemente, tudo o que Jonatas está fazendo ao dar a Davi seu direito ao trono ao oferecer-lhe seu manto e armadura, é reconhecer que Deus fez de Davi o rei legítimo. Também pode ser um gesto de amizade ou afeto, mas é principalmente um gesto político e religioso. Nenhuma interpretação romântica é necessária. Davi e Jonatas eram casados? Outra linha de evidência que foi levantada pelos proponentes desta hipótese de um relacionamento romântico entre Davi e Jonatas é que há uma passagem, 1 Samuel 18, 21, que diz que quando Saul deu sua mão da filha em casamento com Davi, ele disse pela segunda vez que Davi seria seu genro. Assim, alguns estudiosos bíblicos interpretam isso como dizendo que Davi já estava em um casamento do mesmo sexo com Jonatas, visto que Davi só teve um relacionamento com 2 dos filhos de Saul, sua filha Mical e Jonatas. Uma análise mais detalhada da língua original no texto, no entanto, mostra que Saul está dizendo que Davi se tornará seu genro por causa de sua segunda filha, não que ele se tornará seu genro uma segunda vez, o que torna uma segunda explicação do casamento desnecessária. Outra questão com este argumento é que se Davi e Jonatas fossem casados, ou Jonatas se tornaria membro da casa de Davi ou Davi teria se tornado membro da casa de Jonatas. Nenhum dos dois seria o que o rei Saul desejaria. Ele queria que um rei que fosse membro de sua linhagem ocupasse o trono de Israel, algo que não seria possível no caso de Jonatas se tornar rei se ele já estivesse na casa de Davi. Além disso, ele não gostaria que Davi fosse um membro de sua casa, pois considerava Davi seu inimigo mortal. Um casamento entre Davi e Jonatas teria sido muito problemático politicamente e, portanto, improvável. É tudo apenas um mal-entendido moderno? À medida que a homossexualidade se torna mais dominante na cultura ocidental, tem havido cada vez mais tentativas de neutralizar as divisões entre o cristianismo e o Ocidente moderno nesta questão, dizendo que a Bíblia na verdade não condena relacionamentos românticos entre pessoas do mesmo sexo, apenas em certos casos, como os envolvidos em rituais pagãos ou pederastia. Infelizmente, para aqueles que querem dizer que a Bíblia não proíbe a homossexualidade, os argumentos para relacionamentos românticos do mesmo sexo retratados positivamente na Bíblia tendem a ser baseados em um mal-entendido do contexto cultural ou de outra forma anacrônicos. É possível que a posição bíblica sobre a homossexualidade seja mais complexa do que se pensava anteriormente, mas aqueles que desejam argumentar neste caso devem fazê-lo com pesquisa de qualidade rigorosa e um bom entendimento do contexto cultural, social e linguístico do texto bíblico.